Manhã da segunda-feira, hoje é dia 4 de maio, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz a chefe do cartório eleitoral de Feliz, 165ª Zona Eleitoral, senhora Aline Muzinski, e nós vamos saber sobre o cadastro eleitoral. Se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista, além do rádio aqui, é gravada também e publicada diariamente às 11 horas da manhã. Por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Aline, muito bom dia, prazer em tê-la conosco nesta manhã. Bom dia a todos. Muito bem, Aline, nós sabemos aí de um calendário para regularização da situação eleitoral. O que a gente pode saber a respeito? Então, a gente está chegando próximo ao fechamento do cadastro eleitoral, né, para a realização das eleições. É nessa próxima quarta-feira, dia 6 de maio. Estamos atendendo no cartório eleitoral aqui da Feliz, que fica na Tiradentes 713, em frente ao fórum, das 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. A gente atende primeiro para fazer os primeiros títulos, né? Os eleitores que ainda não fizeram, transferência de município, que muitos eleitores já moram no município e ainda não realizaram a transferência, regularização também de títulos que foram cancelados, pagamento de multa por ausência às eleições, também mudança de local de votação. Às vezes as pessoas se mudam dentro do próprio município e não alteraram o local de votação. Então, os documentos que são necessários. Precisa levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência recente de no máximo 3 meses em nome do eleitor. Para o primeiro título, a gente não pode aceitar a carteira de motorista, tá? E também para o primeiro título de menino, os nascidos em 2007, a gente precisa também que eles levem a dispensa militar. Aline, quantos municípios são jurisdicionados ao cartório eleitoral de Feliz? Aqui na 165 Zona, a gente atende Alto Feliz, Feliz, Linha Nova, Vale Real e São Vendelino. Mas o cartório está apto a atender a qualquer município de todo o estado. Então, a gente pode atender municípios, eleitores de outros municípios que queiram fazer qualquer regularização aqui na nossa zona. Muito bem, e o cartório esteve aberto nos últimos finais de semana, né, para receber o público. Como é que foi a procura do pessoal durante esses dias? A gente esteve aberto no dia 25 e agora 1º, 2 e 3 de maio. A gente teve bastante procura e dá uma aliviada, né, nesses últimos 3 dias que a gente acredita que vai ter, que são os dias com maiores procura, né? Os retardatários vão chegar, e que horário que eles podem ser atendidos no cartório? Então, das 10 às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia, mas a gente atende a todos que chegarem nesse horário até a hora que precisar. É necessário agendar algum horário ou é só chegar e fazer? Tem a opção de agendamento pelo site, mas não é necessário. Uhum. E depois do dia 6, dia 7 de maio, não fui ao cartório, me esqueci, o que acontece? Então, caso você não tenha transferido o título, aí você pode justificar, então, no dia da eleição, em outro município, né? O que a gente ainda pode fazer depois é pagamento de multas, né? Não necessariamente a regularização do seu título, mas a gente ainda pode receber o pagamento das multas. Mas primeiro título a gente não faz mais, só depois das eleições, do segundo turno das eleições, lá início de novembro, que vai reabrir o cadastro. Então são 6 meses praticamente aí em que está fechado qualquer tipo de registro de novo título. E como é que tem que ser só no cartório, ou o pessoal pode utilizar o aplicativo e título, o site do TSE, ou que tipos de serviços podem ser feitos de maneira online? Então, nesse momento de fechamento, podem ser feitos somente quem já tem biometria. Então, se o eleitor já tem a biometria e quer fazer uma transferência para outro município, ele pode solicitar pelo site. Somente os eleitores, primeiro título, que não tem a biometria, daí a gente não consegue fazer, porque a gente precisa de um tempo para chamar o eleitor para fazer a biometria. Então, nesses casos os eleitores que ainda não possuem, precisam ir até o cartório presencialmente. Ocorre que em 2013, 2015, 2016, todos os municípios da 165 já fizeram a revisão biométrica. Então, a gente já tem mais de 90% do nosso eleitorado já possui a biometria. Alguns municípios não finalizaram a biometria,
Por isso que tem essa confusão, né? Alguns municípios não terminaram a biometria, que não é o nosso caso. E quem não fez a biometria está apto a votar? Pode votar mesmo não tendo feito ela? Isso, a biometria não impede o exercício do voto, tá? Até 2020 ocorriam as revisões biométricas, né? Em que havia um chamamento público para aquele município com uma data final para cancelamento dos títulos. Após a pandemia, foram suspensas essas revisões e as biometrias foram sendo atualizadas naturalmente com a movimentação do cadastro eleitoral. Aline, é bom a gente posicionar o nosso ouvinte, né? O nosso ouvinte é rotativo e às vezes se dá conta que está deixando para a última hora para fazer alguma regularização. Existem alguns casos em que as pessoas vão até o cartório e tem alguma dificuldade com alguma documentação, tem que voltar depois, só para a gente deixar isso organizado para o nosso ouvinte que nos acompanha neste exato momento. Normalmente isso é referente ao comprovante de residência. Porque o comprovante de residência, a princípio, a gente sempre pede no nome do eleitor. Claro que se for o menor, a gente sempre pede o comprovante dos pais, né? Mas a gente tem uma ampla, muitas opções, né? Para apresentar comprovante de trabalho, de luz, água, internet, qualquer correspondência que tu receba na sua casa, né, de banco, de entrega de mercadoria. Então, não é uma coisa muito difícil, assim, se tu já reside no município há algum tempo, né? E em alguns casos acontece isso, a pessoa não traz o comprovante de residência e acaba tendo que voltar depois. A gente aceita também quando ela tem digital, né? Então, se tem no e-mail alguma correspondência que chega, então, alguma foto, né? A gente consegue, normalmente a pessoa tem já no celular alguma coisa, mas quando volta, assim, quando a gente não consegue atender, normalmente é comprovante de residência que falta. Muito bem, então vamos reforçar, né, as datas, os horários, para que as pessoas que ainda não fizeram a sua regularização possam aproveitar essa janela que encerra então na quarta-feira, isso, Aline? Isso, então até quarta-feira, dia 6 de maio, fechamento de cadastro para votar nas próximas eleições nos municípios onde reside. Queria fazer também uma chamada aos mesários, né? A gente já está se organizando, a gente já entrou em contato com todos os mesários que foram mesários em 2024, mas a gente teve em 2024 uma questão de impedimento por parentesco, porque é uma eleição municipal, então muitos tiveram que pedir para sair. Então esses que quiserem retornar neste ano agora, já podem entrar em contato com o cartório para a gente recolocar nas mesas. E como é que faz para ser mesário voluntário? E você falou dos que já foram, né? E se eu for um novato e eu quero participar dessa experiência? Tem no site para te cadastrar como mesário voluntário. Pode encaminhar também e-mail para zon165@tre-rs.jus.br. Nosso WhatsApp também, 51999678070. Essas informações, inclusive, a gente deixa aqui na recepção da Rádio Vale Feliz. Caso alguém queira confirmar, a gente pode repassar depois. Chefe do cartório eleitoral de Feliz, 165ª Zona Eleitoral, Aline Muzinski. Mais algum recado, mais alguma orientação, Aline? Por fim, só alertar os partidos da prestação de contas até dia 30 de junho, prestação de contas anual de 2025, e também lembrar que esse ano eleitoral, embora os partidos não participem da eleição, mesmo assim eles têm que prestar contas eleitorais. Excelente entrevista com orientações nesta manhã, como falamos, com a senhora Aline Muzinski, que é chefe do cartório eleitoral de Feliz. Muito obrigado, parabéns, sucesso nos projetos, boa sorte. Muito obrigada.